Um, dois, três, gravando. Olá, pessoal, professor Márcio Matos, aqui do canal Márcio Matos. Agradeço mais uma vez a vocês por estarem assistindo aqui uma aula de revisão comigo. Nossa aula de revisão hoje será de sociologia. Estaremos respondendo uma questão de sociologia para poder ficar aí afiados nas temáticas que trazem do Enem. Uma questão mais atual, tá? A questão do vestibular 2020 do Enem, que eu trago para vocês. Mas antes de começar, aquele pedido de praxe, né? Se inscreve no canal, dá uma curtida, depois deixa um comentário e vamos lá ficar esperto na questão que vai ser tratada e abordada aqui. A questão que eu escolhi foi a questão de número 63 do vestibular do Enem 2020. É uma questão que vai trazer ideias sobre trabalho, tá? Uma ideia sobre trabalho que é discutida por vários autores da sociologia ou vários sociólogos, entre eles os pais da sociologia, né? Os principais, o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente fique aí entendido sobre essa questão. Vamos lá? Compartilhando aqui a tela com vocês, uma apresentação que eu preparei dessa nossa aula de revisão. E aí, nós temos na nossa abertura revisão para o Enem com resolução de uma questão e dicas. Olha aí os caras da sociologia, o Karl Marx no centro, o Max Weber à esquerda e o Émile Durkheim à direita, tá? E a questão que eu trago para vocês é justamente já mencionada, a questão de sociologia que envolve aí o trabalho, certo? O que é que nós vamos ter nessa questão? Primeiro, e como sempre, né, o vestibular do Enem traz para a gente a abordagem da questão com a característica do seu contexto, o seu enredo. Então, em seu contexto e seu enredo, nós temos o seguinte fragmento de texto. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Fragmento de texto extraído da obra O Século XX e a Era da Degradação do Trabalho, na obra de Por uma Sociologia do Século XX, e aí a gente consegue justamente identificar a questão como sendo de sociologia a partir da sua extração, a partir da sua referência. Uma dica aí para vocês. Outra dica para vocês é justamente fazer a análise do contexto. Garotada, eu sei que é muito pouco tempo para analisar as questões, mas tem que ter uma habilidade nessa contextualização. A gente vai ter aqui prós e contras estabelecidos no próprio texto. Por exemplo, o trabalho é tido como uma expressão de vida, algo bom, positivo, ao mesmo tempo como uma degradação, ou seja, desce de degraus, né? É tido como algo de criação, que é algo bom também, algo de infelicidade, que é algo visto como ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode conseguir observar, no finalzinho desse contexto, a ideia de que a modernidade vai fazer com que haja o sepultamento do repouso, o sepultamento da folga, o sepultamento da preguiça, criando, assim, uma ética positiva, tá, para o trabalho. E essa ética positiva ela vai ser criada como? Ou a partir de quê? Ela vai ser criada a partir de uma ideia que vai surgir da valorização do trabalho. Tem um vídeo meu aí de filosofia sobre trabalho, eu vou deixar no final dele para que vocês possam acessar no final dessa nossa revisão, e vou trazer aqui o comando da questão nesse momento, tá? No comando da questão nós temos o seguinte: o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, de uma nova ideia, né? Que vai ser influenciada pela, vamos ao item A, reforma higienista que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril.
que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que vai haver uma limpeza, né, nas fábricas, no sentido de que vão melhorar a forma de trabalho, combatendo o excesso do trabalho e a falta de salubridade, de higiene nas fábricas. Isso vai acontecer? É claro que não, não aconteceu, tá, gente? Por que não vai acontecer? Porque os operários vão permanecer por muito tempo sendo dominados, né, pela classe dominante. A ideia de Karl Marx, o dominado e o dominante, que é justamente o quê? O burguês sendo o dominante e o proletário sendo o dominado. Foi influenciada pela Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Reforma Protestante, a ideia da religião, ela vai estar envolvida com o sentido de que o trabalho é importante nesse mundo que agora está se dividindo entre a característica cristã da Igreja Católica e a característica cristã das igrejas protestantes? Provavelmente sim. Vamos ver os demais itens. No item C, essa ressignificação do trabalho ela foi influenciada pela força do sindicalismo que vai surgir, emergir do esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Garotada, o anarquismo ele vai dar origem ao processo de sindicalismo? Não, não vai. O sindicalismo ele vai surgir já lá com as reformas, com a Revolução Industrial. Né? Por que vai surgir com a Revolução Industrial? Porque vai haver a luta de classe, a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, de emprego, remuneração, de direitos. Item D. A ressignificação do trabalho foi influenciada pela participação das mulheres em movimentos sociais defendendo o direito do trabalho. Lembrem-se que as mulheres, infelizmente, não tinham vez nem voz, né? Eram tidas como subalternas aos homens. Então, mesmo que ela tentasse participar de movimentos sociais, elas eram desclassificadas da categoria social como reivindicadoras, não tinham direitos, certo? Para serem exercidos. Então, o item D também fica sendo eliminado. O item E. O processo de ressignificação ele vai ser influenciado pela visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Não, gente, a Igreja Católica não vai defender a ideia do lucro. E é por conta dessa não defesa da ideia do lucro que a Reforma Protestante, por meio de uma das religiões protestantes, que é o calvinismo, lá com a ideia da predestinação, né, em que o homem também vai ter a valorização do seu trabalho, por isso aquela frase bem bonitinha, né? O trabalho enobrece o homem, torna o homem nobre. Se o trabalho enobrece o homem, torna ele nobre e vai torná-lo o quê? Rico, certo? Então, o trabalho vai passar a ser valorizado a partir dessa prática do calvinismo, certo? E além dessa prática do calvinismo, nós vamos ter um sociólogo que vai escrever uma obra que relaciona o trabalho, tá, com a religião, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Então, com tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e essas dicas que eu passei também, relacionadas aos contextos dos itens, nós só temos que marcar qual item, o item B, que é a resposta correta, né? A Reforma Protestante que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado, no mundo que se dividiu, se destrinchando aí das camadas religiosas de maneira independente. Aqui eu encerro a nossa revisão, agradeço mais uma vez a vocês por estarem assistindo, peço novamente que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e fiquem atentos aí às nossas dicas. Valeu, gente, até mais. Para finalizar, aqui, né, um merchan, professor Márcio Matos, com História, Sociologia e Filosofia. Minhas redes sociais, não dá para você clicar e acessar, mas tem aí o Instagram, o Facebook, o YouTube, e também se você entrar lá pelo meu Instagram, você poderá entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou direct, tá? Até mais, espero ter esclarecido algumas dúvidas que vocês tenham tido com essas questões e que vocês possam ter bons resultados aqui no Enem, que vamos fazer em 2021. Valeu, gente. Até mais.